Vamos elevar nosso pensamento, nos ligar com as forças do mais alto, os nossos mentores, nossos amigos espirituais, que nos convidam ao estudo, ao entendimento, à compreensão da lei do Pai. Senhor Jesus, nós pedimos a tua bênção, a tua luz, para que possamos, na noite de hoje, buscar o estudo, a compreensão do teu Evangelho. Com essa nova ferramenta que é o Espiritismo, os ensinamentos dos Espíritos, nos facilitando o entendimento. Senhor, permita que o nosso amigo Wellington consiga nos passar da melhor forma possível, que a sua intuição esteja mais ligada aos mentores, que possamos beber um pouco dessa água que mata a sede de entendimento, essa sede de compreensão. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade e que o nosso estudo seja bastante profícuo e que todos possam se beneficiar, encarnado e desencarnado, bem como aqueles outros que, porventura, possam assistir mais à frente. Obrigado, Senhor. Que assim seja. E vamos a mais um estudo nosso do Evangelho. Nós terminamos no último estudo, gente, só para recapitular aqui, o capítulo 2, que é intitulado Meu Reino Não É Deste Mundo. Então, aqui, o Evangelho ele é muito bem estruturado, né? Não só o Evangelho, toda a codificação é muito bem estruturada. Então, você vê que as coisas são colocadas realmente no melhor sentido para o entendimento, na melhor ordem possível para o nosso entendimento, certo? Então, aqui, no capítulo 2, o que nós vimos? Meu reino não é deste mundo. Então, Jesus nos falou ali, né, através do Espírito de Verdade, através da sua equipe aqui, sobre a vida futura. Aí nós vimos as considerações sobre a realeza de Jesus, o ponto de vista que faz a fusão justamente ali, a contraposição, na verdade, né, sobre a vida futura ou a vida espiritual e a nossa vida material aqui enquanto encarnados, né, o ponto de vista materialista e o ponto de vista espiritualista. E nós vimos depois, nas instruções dos espíritos, a questão da realeza terrestre, né, onde nos foi explicado ali sobre a questão, mais uma vez, dos homens, né, colocarem a importância das coisas nas coisas passageiras, que são as coisas realizadas na vida material. E que Jesus não veio falar sobre isso, não é esse tipo de realeza que ele detém, e sim uma realeza eterna, né, que é a questão aí da vida espiritual e das coisas que se constroem para a eternidade. Então, como eu disse, né, não tem nada que é colocado por acaso nessa construção do Evangelho, nem em qualquer parte da codificação, você não vai ver nada que seja colocado simplesmente ali por acaso. Capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, a continuação dele é o capítulo 3, que vai falar: há muitas moradas na casa de meu pai. O que nós vamos estudar nesse capítulo aqui? Hoje nós vamos começar aqui em diferentes estados da alma na erraticidade e vamos seguir esse estudo até a quantidade aqui que a gente conseguir abranger de matéria, certo? Lembrando, né, erraticidade aqui que a gente vai estudar está relacionado ao tempo, aquele período que o espírito fica na condição de espírito que ainda não é espírito puro, tá? Cabe muito fazer um adendo aqui para a gente já começar a diferenciar, tá? A gente está vendo ali, ó, no próprio dicionário do Kindle, ele vai apresentar para a gente erraticidade, a qualidade de errático, e aí ele vai colocar ali o sentido do espiritismo. No espiritismo, a erraticidade é o estado de um espírito entre duas humanidades sucessivas. O que ele quer dizer com isso? Entre duas encarnações. E aí, por isso que eu faço esse destaque, que se trata sempre de erraticidade quando se considera um espírito não puro, tá? Porque é entre duas encarnações. O espírito puro, ele não tem necessidade de encarnar, então ele não se encontra em erraticidade, mas a vida dele, real, já é a vida espiritual, tá? Então tem esse detalhezinho aí que a gente
merece dar um destaque sempre que a gente for falar sobre a questão da erraticidade, que muita gente faz uma confusão com relação a isso. Eu sempre fiz muita confusão com relação a isso, essa questão de erraticidade. Tá? O que é essa erraticidade? Que dá a entender ali que é quando o espírito está perdido, quando ele está meio sem rumo. Não, não quer dizer isso. O espírito pode estar na erraticidade, que é o período entre uma encarnação e outra, e está estudando, está se preparando para aquela encarnação que ele vai fazer posteriormente, que ele vai realizar, né? Se preparando já de acordo com o planejamento encarnatório que ele vai receber, certo? Isso a gente vê muito, considerando a série Nosso Lar. Lá vão passar diversas figuras e vão ser relatadas ali diversas histórias de espíritos na erraticidade que estão se preparando, certo? Eles vão encarnar, por quê? Porque a colônia Nosso Lar, por si, ela é uma colônia ali de transição. Então, ali os espíritos se aperfeiçoam através do estudo do trabalho para, na maior parte das vezes, na esmagadora maioria, voltar a fazer uma tentativa aqui na carne, voltar a encarnar. Alguns estão ali e vão ascender a moradas mais elevadas, a colônias mais elevadas, a estados mais elevados. Mas, lembrando, essa não é a função ali, tá? Ali é uma colônia de transição, mas ela é mais voltada para esse auxílio, para essa preparação dos espíritos que estão retornando, certo? Adiante, a gente vai trabalhar aí as diferentes categorias de mundos habitados, a destinação da Terra, e aí, né, a gente precisa dessa diferenciação dessas categorias para saber qual que é a categoria em que a Terra se encaixa, causas das misérias terrenas, que vai, né, estar relacionado justamente ao tipo de planeta que a Terra né, o tipo de provas que a gente vai enfrentar aqui está relacionado ao tipo de planeta que a Terra se constitui. E aí, na parte de instruções dos espíritos, vamos ter o destaque ali entre os mundos superiores e mundos inferiores, para que serve cada um, qual que é o papel de cada um, a solidariedade que existe em todos esses mundos. Vai ser explicado também sobre os mundos de expiações e de provas, os mundos regeneradores. Lembrando aqui que mundos de expiações de provas e mundos regeneradores, para a gente, é uma parte muito interessante de saber, até como essa questão aqui da progressão dos mundos, porque nós estamos justamente nesse período da Terra de transição de mundo de provas e expiações para um mundo regenerado, certo? Então, é bastante interessante a gente saber esses detalhes aí, que a gente vai ver que tudo que a gente está vendo acontecer aí, que muita gente, às vezes, até se desespera diante dos acontecimentos, né, que se passam aí pela Terra, diante da gravidade dos crimes que a gente tem verificado, epidemias, guerras, enfim, né, todo esse ódio sendo difundido por aí, e a gente acha que talvez isso não tenha um planejamento, né? E aí, quando a gente começa a estudar sobre essa transição planetária, sobre essa progressão dos mundos, a gente vai ver que tudo isso faz parte de um processo, de um plano maior, certo? Então, iniciando lá no item 1, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, já eu vou-lo teria dito, pois me vou para vos preparar um lugar. Isso aqui é Jesus, tá, conversando com seus discípulos e explicando sobre a questão das moradas na casa do Pai. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Isso está lá em São João, capítulo 14, versículos 1 a 3. E aí, iniciando ali, diferentes estados da alma na erraticidade. Aqui, fazendo só algumas considerações sobre esse primeiro texto bíblico aqui, essa questão de Jesus, que há muitas moradas na casa do meu pai, ali ele não tinha como ainda, né, a gente sabe, pelo estágio evolutivo em que nós nos encontrávamos naquela época, Jesus não tinha parâmetro comparativo ali para nos oferecer maiores informações sobre do que se tratava dessas moradas, né? Por quê? Porque ele tinha limitações? Não, a gente sempre é bom a gente lembrar isso, por conta das nossas limitações. Nós não tínhamos ainda esse parâmetro comparativo para entender do que se tratava.
de que existem, né, que todos os planetas são habitados, não há algum lugar no universo onde não haja vida, e que existem diferentes estados evolutivos dentro dos planetas, assim como dentro dos povos, dentro dos países, dentro dos mundos, dentro dos universos, das galáxias, sempre existem essas diferenças evolutivas, certo? Então, ele diz que ele vai voltar, e aí ele se refere à espiritualidade, que ele vai voltar depois que houver preparado o nosso lugar nessas moradas da casa do Pai, né? Aqui se referindo a Deus. E nós sabemos que a missão de Jesus é justamente nos oferecer as ferramentas necessárias para que nós continuemos evoluindo e possamos alcançar e alçar aí mundos mais evoluídos, em patamares mais elevados, certo? Então, justamente para isso, essa que é a missão de Jesus com relação aqui ao planeta Terra. Ele é o governador planetário que lidera, né, que comanda aí a questão da evolução no planeta, certo? Então, só para a gente colocar ali um parâmetro, né, dentro dessas palavras do Cristo. Então, aqui, começando já o nosso capítulo ali, ele vai nos dizer, a casa do Pai é o universo. Então, justamente explicando esses versículos. As diferentes moradas são os mundos que circulam no infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. E aqui cabe muito a gente refletir, né? Existem mundos e a gente vai estudar esses diferentes mundos, né? A gente vai estudar os diferentes estados evolutivos, né, desses mundos. E aqui ele já está nos passando, o autor, uma informação muito importante, que essas moradas, esses mundos, eles são correspondentes ao adiantamento dos espíritos que eles se encontram. Nós já vimos ali, também no estudo do Livro dos Espíritos, que o mundo, por exemplo, o planeta Terra, nós que somos espíritos aqui encarnados, o nosso perispírito é recoberto de acordo com essa vibração aqui do planeta Terra, de acordo com a matéria do planeta Terra, certo? Então, cada um dos mundos, ele oferece uma condição específica ali e um envoltório específico para os espíritos que ali habitam. Cada um desses mundos se encontra em um estágio evolutivo diferente, certo? Alguns semelhantes, alguns um pouco mais distantes, né? Mas existem diversos e diversos mundos com diversos estágios evolutivos diferentes. Por quê? Porque existem espíritos com diversas necessidades diferentes com relação à sua evolução, certo? E em diversos pontos dessa caminhada evolutiva. Por quê? Deus não cessa de criar. A gente sempre tem que se lembrar disso. Não é porque existe diferença, porque foi criado diferente. Não. Mas, sendo criados todos simples e ignorantes, e como Deus não cessa nunca de criar, existem espíritos que estão mais tempo nessa jornada e conseguiram, às vezes, galgar um conteúdo evolutivo maior, né, um patamar evolutivo maior, enquanto que existem espíritos que estão ainda na infância ali, né, na tenra idade da infância do espírito. Então, ainda estão tentando angariar ali ferramentas, tentando angariar qualidades para se compor como um espírito de um patamar mais elevado, certo? E aí ele vai nos dizer, independente da diversidade desses mundos, essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade. Conforme se ache este mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito o meio em que ele se encontra, o aspecto das coisas, as sensações que experimente e as percepções que tenha. Vejam, ele vai nos dizer aqui, nos dar uma noção de que vão variar ao infinito o meio em que ele se encontra. Haroldo costuma nos dizer muito que tudo se compõe de matéria, mas que a matéria ela é encontrada na natureza em infinitas variações. Se a gente parar para pensar em tudo que é matéria, e tudo é composto de matéria, não há vácuo, né? Não existe na realidade o vácuo, tudo é composto de matéria, e toda ela deriva da criação divina.
tudo vai sair do fluido universal. Mas as variações e as combinações dessa matéria, elas são infinitas. Então, esse é um dos pontos ali que no nosso estágio evolutivo mais atrasado, que a gente se encontrava quando da vinda de Jesus, a gente não tinha condições de saber, a gente pouco entendia sobre a matéria física aqui, que dirá sobre diferentes estados da matéria, certo? E aí ele vai falar ali que também vai variar o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tenham. Os sentimentos, gente, vão variar, porque são frequências vibratórias diferentes, são compostos de matéria. O aspecto das coisas mais material, mais grosseira, ou mais fluídica, mais etérea. As sensações que esse espírito experimenta e as sensações que esse espírito se prende. Se são sensações mais carnais, se são sensações mais dignas, né? Sentimentos mais elevados. Então, tudo isso vai variar de infinitas formas, porque existem infinitas possibilidades, infinitos pontos de evolução desses espíritos e dos mundos, certo? Então, por isso que ele vai nos dar essa visão geral aqui para abrir o capítulo. Enquanto uns não se podem afastar da esfera onde viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Isso aqui, mais uma vez, fazendo esse destaque, né, aos diferentes estágios evolutivos. Esses que não podem se afastar da esfera onde viveram, por exemplo, somos nós, que somos espíritos que nós estamos ainda em um estágio evolutivo atrasado, que a gente não é evoluído o suficiente para poder se movimentar livremente pelo espaço. Nós temos as nossas movimentações, as nossas limitações dentro da Terra aqui. Por quê? Nós ainda nos compomos de uma matéria ainda bastante grosseira, e nós ainda não nos depuramos o suficiente para fazer, por exemplo, igual o Aniceto, lá na questão dos mensageiros, onde a gente está fazendo nosso estudo, que consegue volitar livremente até pelas áreas mais densas ali do umbral. Por quê? Porque ele já se depurou suficientemente para alcançar esse patamar evolutivo, certo? Que não é o caso de nós aqui, a maioria dos espíritos aqui da Terra. Tá? E aí ele vai falar que os outros espíritos mais elevados, eles conseguem se elevar e percorrer o espaço e os mundos, e assim, na velocidade do pensamento. Né? Não há limitações para o espírito mais elevado. Enquanto alguns espíritos culpados erram nas trevas, os bem-aventurados gozam de resplendente caridade e do espetáculo sublime do infinito. Aqui, mais uma vez, eu gostaria de chamar a atenção para uma questão muito interessante. Aqui o que prende, né, se a gente analisar esse texto aqui, o que prende os espíritos nessa questão de matéria mais densa é justamente a culpa e os erros que ele vai angariando ali, que vai condensando aquela energia, tornando aquela energia mais grosseira nele mesmo, certo? Por que os espíritos bem-aventurados, eles gozam desse resplandecente de claridade, do espetáculo sublime do infinito? Por que eles têm acesso ao infinito? Porque justamente eles já evoluíram o suficiente para se despojar dessa matéria mais grosseira. E como eles têm essa disciplina de se manter sempre tentando e buscando essa elevação, eles conseguem essa liberdade de ter acesso a diversas áreas. Por que os espíritos menos elevados não podem ter acesso a diversas áreas assim, não conseguem ter esse acesso? Porque senão atrapalharia em lugares mais elevados a gente chegar com a nossa frequência baixa, com os nossos pensamentos ainda numa esfera tão baixa, vibrando numa corrente de onda ainda tão curta. Né? Então, por isso que não se tem acesso. Aquela questão de que a disciplina, ela é que vai dizer, com relação ao espírito, qual que vai ser o tamanho daquele livre-arbítrio. Porque livre-arbítrio, lembrando, todos nós, enquanto espíritos, temos o livre-arbítrio. Só que ele não é igual para todos. A gente não consegue exercer ele da mesma maneira. Porque aí entra a influência do nosso estado evolutivo. Tá? Mas então quer dizer que tem espíritos que têm o livre-arbítrio mais limitado e outros mais expandido? Sim, exatamente isso.
Conforme o espírito vai galgando esses degraus evolutivos, né, ele vai tendo mais liberdade e o seu livre-arbítrio ele vai cada vez se tornando maior. Nós temos o nosso livre-arbítrio ainda limitado para evitar que a gente se perca, justamente. Nós não temos capacidade de administrar um livre-arbítrio mais expandido. Prova disso é que nós sofremos ainda no nosso estágio evolutivo com encarnações compulsórias, às vezes. Porque a gente se prende tanto em pensamentos e em atitudes menos elevadas que é necessário uma intervenção contra a nossa vontade para nos ajudar a sair dessa situação estacionária e continuar a nossa caminhada evolutiva. Então, essa questão, né, tem até a música do Renato Russo que fala sobre isso, né, disciplina e liberdade. Isso é uma grande realidade no mundo espiritual. E aqui na Terra também a gente vê muito isso. Aquela pessoa mais disciplinada, geralmente ela vai alcançar patamares maiores ali de liberdade, por conta dela saber exercer a disciplina nas escolhas dela relacionadas ao livre-arbítrio. Certo? Alguém quer fazer alguma colocação? Alguém quer acrescentar algo nessas nossas anotações aí, nos nossos estudos? Boa noite a todos. Boa Me noite. lembrei dos espíritos mais evoluídos, como do Chico Xavier e do Edivaldo Franco, da disciplina que eles tinham. A disciplina rigorosíssima. O Divaldo, em uma das falas dele, ele fala que ele tinha horário para tudo. Para tudo ele tinha horário. Sim. O Chico Xavier, da mesma forma. Uma vez ele estava se queixando com o Emmanuel falou para ele, você tem que ter disciplina, disciplina, disciplina. Então, o que a gente precisa ter também? Isso eu estou falando para mim mesma, né? Disciplina, disciplina, disciplina. Sim. Essa disciplina é um exercício que nós temos que fazer. E esses exemplos que minha mãe utilizou são maravilhosos para a gente, né? Porque nos ajudam muito, né? A questão da evolução desses espíritos e da questão aí da disciplina bem desenvolvida que se tem esses espíritos mais evoluídos. E aqui, nesse texto, um destaque que eu quero fazer é pela questão da culpa, que é bastante em destaque aqui. Porque a culpa prende, nós já abordamos muito essas questões aqui durante os nossos estudos. Os erros nossos, eles geram débitos, certo? Mas a culpa, ela nos estaciona nos erros. Enquanto a gente não consegue se livrar dessa culpa, a gente fica patinando no lugar. A gente não começa nem a saldar esses débitos. Porque débito vai gerar pelos erros, de uma forma ou de outra. Débitos mais pesados por erros mais graves, ou mais leves por aqueles erros mais leves também que o espírito comete. Mas essa culpa, ela não ajuda, ela não faz parte desse processo evolutivo, tá? Nós nos prendemos erradamente nessa culpa aí. Aqui, ó, ele já nos disse aqui com relação a isso. Enquanto alguns espíritos culpados erram nas trevas, e ele vai fazer a contraposição aos espíritos que se movem livremente no espaço, ele vai destacar isso novamente aqui no parágrafo seguinte. Finalmente, enquanto o mal, atormentado de remorsos e pesares, muitas vezes insulado, sem consolação, né, então ele vai nos fazer muito esse destaque da culpa aqui. Pode falar, mãezinha. Eu me lembrei do Paulo. Já pensou se o Paulo, que foi o Saulo de Tarso, né, ele ficasse preso na culpa? Se culpando das coisas, da perseguição, das leis que ele criou, de tudo que ele fez, ele não teria feito esse trabalho tão grandioso que ele fez, né? E isso serve para a gente também. A culpa nos prende no passado, ela não nos deixa olhar para frente, não nos deixa fazer nada, ela nos paralisa, nos congela no tempo. Ela impede a gente de continuar a caminhada, né?
que o erro, como a gente disse, ele vai ter, né? Mas aí a culpa faz a gente ficar parado na mesma coisa e com pensamentos repetitivos, inclusive. Janete, pode falar. Boa noite. Boa noite. Não, você falando da culpa, né? E também a culpa, no caso, é a falta de perdão, né? E não a falta de perdoar o outro, mas de nos perdoar. Então, Perdão, isso. orgulho, né? Na verdade, no fundo é orgulho. Quando a gente não se perdoa, a gente fica aprisionado aquilo mesmo. E às vezes, nessa prisão, aí começa também a pena de si. Vitimização, né? Exatamente, vitimização. Esses sentimentos, eles costumam, a culpa, ela costuma trazer outros sentimentos pesados também. Alberto, fique à vontade. Só para fortalecer essa questão da culpa, né? A culpa, ela nos paralisa, mas também ela abre brechas, né, na nossa casa mental para o acesso dos obsessores. Então, ficar com culpa, você atrai e você é ativo de habilidade. Então, o processo obsessivo, muito dele derivam da culpa. Uhum. A pessoa não fica se culpando, né, ele não estaciona, e essa culpa abre essas brechas mentais para obsessões que muitas das vezes demandam, né, séculos, né, tudo derivado da culpa. Sim, ela vai. Quanto mais tempo esse espírito vai ficando na culpa ali, mais ele vai abrindo essas portas, né? Mais ele vai abrindo esse espaço, né? E como a Janete até já destacou, né? Vai puxando outras coisas, né? Aí vai para o vitimismo, muitos para revolta, né? Muitos numa tentativa aí frustrada de aplacar esse sentimento pesado que a culpa traz, né? Essa aflição que a culpa traz, começa a tentar se enganar no sentido de colocar essa culpa em outra pessoa, né? Se colocar como vítima da própria situação ali que se colocou, né? Como já foi falado. Então, é um sentimento realmente que ele não traz benefício, né? Que a gente tem que evitar de qualquer forma. Como que se evita? Mantendo, né, sempre essa organização da casa mental que o Alberto nos citou ali. Nós temos que fazer aquele exercício de chegar ao final do dia e sempre analisar como que anda a nossa casa mental, no que nós temos fixado nossos pensamentos. Se nós temos muitos pensamentos repetitivos ali com relação a coisas que aconteceram no passado, tá? E se isso existe, tratar isso como um problema, né? Perceber, conseguir focar em que existe um problema ali, em ficar remoendo essas questões e trabalhar a questão do perdão, e como foi falado, o auto-perdão. Em primeiro lugar, o auto-perdão, porque se a gente não consegue perdoar nem mesmo os nossos erros, nós não vamos conseguir exercer esse perdão para o nosso irmão. Se a gente não tiver compaixão de nós mesmos e não nos enxergarmos como espíritos num estágio evolutivo que a gente vai errar bastante e que a gente vai necessitar de auxílio, de ajuda para conseguir prosseguir na nossa caminhada, a gente não vai conseguir aplicar isso também com relação ao nosso irmão. Tá? Então é muito importante essa questão do auto-perdão. Não é não se responsabilizar por aquilo que a gente tenha feito. Porque a responsabilização é diferente. Ela nos permite, muitas vezes, ter um viés de onde a gente está errando para modificar essa trajetória e, em algumas vezes, ainda aplacar os resultados daquele erro que a gente teve para com o outro. Tá? Essa é a diferença da responsabilização. Agora, a culpa não. A culpa, ela é mental, ela é ficar remoendo e revivendo aquilo ali, cada vez trazendo mais sentimento pesado, mais angústia, mais aflição e mais culpa. Edina, pode falar. Boa noite, pessoal. É isso mesmo, eu concordo. Boa noite. E Emmanuel, ele fala, né, que quando a gente sente esse sentimento dessa culpa, é porque a gente está fugindo ao dever.
né? E aí é quando a gente comete o erro, né? E quando a gente não consegue, como você diz, não consegue perdoar, a gente não fecha o ciclo, então a gente caminha para esse processo. Aí fica nessa questão de ir ruminando, né? Toda essa questão, e aí termina a mente funcionando como esse imã, atraindo, né? Como se diz, irmãos que estão com esse mesmo sentimento, e aí termina adoecendo, né? Que Arthur diz, que até que ele fala que cada coisa dessa é como se fosse uma martelada nas estruturas, né, psíquicas da gente, né? Da mente. E Sim. assim, quando você chega do outro lado com esse sentimento, então assim, a coisa se agiganta mesmo, né? E o sofrimento, a gente sabe que causa sofrimento. Então, quanto melhor a gente se resolver, com certeza a gente vai sair melhor. Sim, e essa questão, Edina, é interessante porque o que eu vejo, né? Por que complica muito essa situação? É um ciclo, né? E aí vai gerando uma bola de neve, né? Você começa com a culpa ali, isso vai gerando, vai atraindo e magnetizando mais energia pesada e vai gerando outros sentimentos e outras atitudes ainda ruins que vão prendendo a gente nesse ciclo. Culpa, remorso, aflição, arrependimento, culpa, remorso, aflição, arrependimento. Desses todos aí, o arrependimento ainda é bom, ele é um dos passos iniciais para a gente buscar ali se redimir quanto aos erros. Só que a culpa impede até que esse arrependimento ele traga bons frutos. E Arthur, ele fala assim, que é um pântano de água parada, sem movimento. Quer dizer, você fica preso mesmo, parado, né? Uhum, exatamente. É interessante. Porque essa culpa, ela impede de que esse arrependimento, essa energia que gera no arrependimento, porque o arrependimento, ele gera uma energia para a gente utilizar essa energia direcionado ao quê? A poder aplacar, né, os efeitos daquela atitude, daquele pensamento ruim que a gente teve, se isso for possível, ou então modificar esse sentimento interno e modificar a atitude externa diante de novas situações. Só que o que acontece? Quando esse espírito ele se prende em culpa, essa energia toda ela é drenada por conta da culpa. Então, isso não se transforma em movimento. E aí se transforma justamente na água parada, naquela água lodosa, que a Edina acabou de fazer aí essa analogia muito bem feita, que inclusive eu escutei hoje ainda o Haroldo falando sobre isso, né? A água parada, ela apodrece, nós temos essa energia para a gente utilizar como movimento. Ficar só nesse planejamento, por exemplo, do arrependimento, eu me arrependo, eu não vou fazer mais. E aí, diante das oportunidades que a vida se apresenta, você não apresentar uma atitude concreta diferente daquela que você se arrependeu, não gera frutos, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Essa questão da culpa aqui, ela é bem destacada e, né, com a participação de todo mundo, fica bastante fácil da gente entender o sentido do porquê que tem esse destaque no texto aqui, né? Justamente porque a gente tem que continuar sempre no sentido da evolução. A gente não pode ficar parando a cada novo erro para ficar se culpando e preso naquela situação em que a gente errou. A gente tem que fazer esse levantamento do que a gente está errando, quais os sentimentos que a gente está cultivando, como que a gente está mantendo a nossa casa mental, mas isso com foco sempre em continuar movimentando adiante, viu, gente? Não é ficar nessa roda, né, nesse ciclo vicioso ali de pensamento, certo? Então ele vai fazer esse destaque novamente aqui, ó. Finalmente, enquanto o mal atormentado, veja bem, atormentado de remorsos e pesares, muitas vezes insulado, ou seja, o que ele quer dizer aqui com esse insulado? Ele fica ali isolado, né? Ele vira uma ilha, porque ele se prende naquele mundo dos próprios pensamentos. Certo? Isso vira um ciclo tão grande que começa igual, eu vou utilizar até esse último, um dos últimos capítulos que a gente estudou, quando o André Luiz, dos mensageiros lá, quando o André Luiz consegue ver aquela tela mental daquela senhorinha que vê que ela cometeu um assassinato ali a sangue frio e tudo mais. O que ele está vendo ali? O que ela está eternamente revivendo enquanto ela está presa naquele sono. Ela está isolada naquele momento. É isso que ele quer dizer com esse insulado aqui. Esse espírito fica isolado. Está acontecendo alguma coisa ali com ela em volta? Não, ela está revivendo
repetidas e infinitas vezes ali, aquele mesmo momento. E por que ela está revivendo isso? Porque ela se prendeu naquele momento, através do sentimento da culpa que ela carregou, por ter realizado aqueles atos. Então, esse espírito ele vai criando um mundo interno, mental, onde ele se aprisiona por conta da culpa. E aí, ó, como que fica? Ó, sem consolação, separado dos que constituíam objeto de suas afeições, apenas sob o guante dos sofrimentos morais. O justo, em convívio com aqueles a quem ama, frui as delícias de uma felicidade indizível. Também nisso, portanto, há muitas moradas, embora não circunscritas nem localizadas. Isso é exatamente aquilo que Haroldo nos explica sobre a questão do umbral. Esse umbral interno, que é uma questão de... não é um local físico e geográfico, é uma questão de energia, de pensamento, né, de estado mental. Tanto a pessoa pode estar, para vocês entenderem como que funciona isso, uma pessoa pode estar aqui, eu posso estar aqui e uma outra pessoa do meu lado aqui. Nós estamos no mesmo cômodo, na mesma casa, praticamente no mesmo espaço geográfico aqui, né? Com a diferença aí de alguns centímetros, um do lado do outro. Eu posso estar vivendo um inferno, né? Estar vivendo dentro do umbral dos meus pensamentos por conta das minhas atitudes e pensamentos que eu cultivo, por conta da frequência vibratória que eu me mantenho, que eu me aprisiono. Que é o exemplo ali, ó, insulado, sem consolação, separados dos que constituíam objeto de suas afeições, e penando sob o guante dos sofrimentos morais. Enquanto a outra pessoa que está aqui do meu lado, respirando praticamente o mesmo ar que eu estou respirando, praticamente no mesmo local, a mesma situação de temperatura e pressão, ela está em outro mundo totalmente diferente, ela está vivendo no céu, por conta das atitudes e dos pensamentos que cultiva, por conta da frequência que mantém, por conta da organização da sua casa mental. Se a gente parar para lembrar do primeiro capítulo do Umbral lá ele vai relatar tudo aquilo que ele está vivendo. Só que a gente já tem informação suficiente, né, desse estudo para saber que a mãe dele frequentava ali o mesmo local, e o Clarencio frequentava também o mesmo local, e não vivia o umbral. Por onde esses espíritos vão, ainda que eles atravessem o umbral, esses espíritos mais evoluídos, eles carregam o próprio céu deles, porque eles se mantêm, aquilo não vai influenciar. Né? Eles se mantêm na frequência elevada que eles estão. Nem por isso o local muda em que aquela outra criatura sofredora está vivendo. Porque é uma questão interna. Por isso que Jesus vem nos dizer que o reino de Deus é construído dentro do coração de cada um. Porque não se trata de local geográfico. O espírito evoluído, ele não pena, ele não sofre ao adentrar, ao atravessar o umbral. Ele não vai passar pelas penas do que está ali. A gente vê a questão de Aniceto entrando, volitando tranquilamente nas partes mais densas do umbral, sem qualquer tipo de influência. Coisa que, na época, ao mesmo tempo ali, Vicente e André Luiz não conseguiam fazer. Por quê? Por conta do estado de cada um, por conta do estado evolutivo de cada um. Então, não se trata aqui, por isso que ele está dizendo aqui que há muitas moradas não circunscritas nem localizadas. Quando ele está dizendo aqui que esse espírito está insulado, ele está insulado dentro dos próprios pensamentos. São aqueles os que dormem lá, que a gente pode colocar como exemplo. Ali está preso dentro de uma prisão que ele criou. Não é uma prisão de um estado físico. Eles poderiam estar lá naquele galpão recebendo atendimento ou não, mas em qualquer lugar que estivessem, eles estariam vivendo a mesma situação. É o mesmo inferno, é que ali eles estão recebendo tratamento. Pode falar, Edina. Só reforçando o que você está colocando, que é interessante, o Hélio. Emmanuel, ele já nos fala que a palavra morada,
né, moradas relacionadas, né, mencionadas no Evangelho, ele diz que a gente pode ter três maneiras de você, né, da gente estudar. Aí ele fala, né, as diversas zonas espirituais, que tanto pode ser superior ou inferior, né, além das fronteiras físicas. Aí ele fala também a questão dos departamentos da mente, que é o que você está colocando, que é bem interessante, né? Que é onde a gente, né, demora nossos pensamentos, nossos dramas, tragédias. Então, não deixa de ser uma morada individual de cada um, que esteja encarnado ou que esteja, né, desencarnado. Né? Então, a gente leva. E a outra seria os mundos, né? Os diferentes mundos habitados. Sim. Né? Então, assim, é bem interessante. Essa classificação dele é muito pedagógica, muito interessante. Porque se a gente parar para pensar, a gente mora nos nossos pensamentos. Né? Vocês já pararam para pensar nisso? A gente mora nos nossos pensamentos. Onde a gente focar esses pensamentos, a gente vai de nós é o mundo, né? Como se diz, é o mundo. Sim, exatamente. Então, é justamente com relação a essa morada aqui, a gente consegue bem destacar nesse texto aqui, Edina, muito bem lembrado isso que você nos disse, dessa questão, essas moradas, embora não circunscritas nem localizadas, ele não está falando aqui sobre local físico. Né? Então, ele está falando justamente dessa morada aí mental, né? De onde que se encontram os nossos pensamentos. Alguém quer fazer mais algum comentário aí, adicionar mais alguma coisa sobre esse primeiro texto aqui? E acho que a gente consegue entrar ainda em diferentes categorias de mundos habitados no nosso estudo de hoje. Essa primeira parte aqui dos diferentes estados da alma na erraticidade é uma parte menorzinha, né? A gente consegue tratar ela nessa primeira parte aqui. Acho que a gente consegue aí, se ninguém for fazer nenhum comentário, a gente consegue entrar nas categorias de mundos habitados. Eu só vou falar uma frase de Jesus. Onde está teu pensamento, aí está seu coração. Só para fechar. Sim. E é justamente sobre isso, né, que fala aqui. A gente vê como que né, a questão do quanto o Espiritismo ele pega esses ensinamentos e ele consegue nos dar um viés mais aprofundado do que era até então, né, até antes do advento do Espiritismo. A gente consegue se aprofundar e consegue ter uma noção maior sobre essas questões da alma. Então vamos lá, vamos ao nosso item 3, diferentes categorias de mundos habitados. Do ensino dado pelos espíritos, resulta que muito diferentes uma das outras são as condições dos mundos, quanto ao degrau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. Aqui, mundo está como sinônimo de planetas, tá? Entre eles, há os em que esses últimos são ainda inferiores aos da Terra, ou seja, que os habitantes são inferiores aos habitantes aqui da Terra, tanto físico quanto moralmente. Outros da mesma categoria que o nosso, ou seja, existem outros planetas que estão classificados na mesma categoria que a Terra, mundos de provas e expiações com situações bastante semelhantes. E outros que lhes são mais ou menos superiores a todos os respeitos. Nos mundos inferiores, a existência toda material, reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. À medida que essa se desenvolve, diminui a influência da matéria, de tal maneira que, nos mundos mais adiantados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Então, o que a gente vai vendo aqui? Lá no Livro dos Espíritos, a partir da questão 100, se não me falha a memória, a gente vai ter uma graduação que se fez ali dos Espíritos, somente, e isso é bem importante de destacar, a título pedagógico foi feita essa classificação ali, aquela separação, para a gente conseguir entender esses estágios evolutivos. Então, o que a gente percebe lá desde essa lição primeira aí do Livro dos Espíritos? Que conforme o espírito vai evoluindo e depurando, ele vai se tornando menos material e mais etéreo, né? Então, o espírito, conforme ele vai se livrando dessa matéria mais grosseira, conforme ele vai ascendendo moral e intelectualmente,
ele vai se tornando mais etéreo, ao ponto de chegar a um estágio de evolução tal que ele não necessita mais da carne, ele não vai mais encarnar, certo? Então ele vai se tornar, ele vai se manter sempre na qualidade de espírito. Então aqui, o que ele está dizendo? Justamente isso, que vai chegar nos mundos mais adiantados o ponto de que a vida é toda espiritual, que não existe mais a matéria densa, certo? Então aqui a gente já consegue ver e ter esse destaque da quantidade, do potencial de infinito que tem essas combinações entre mundos, os diferentes estágios de mundos e a quantidade de mundos, certo? E a mesma coisa com relação aos habitantes, lembrando, no item anterior a gente fez o destaque com relação a isso, que os habitantes, eles são criados utilizando, né, o perispírito é revestido daquela matéria que se encontra naquele mundo em que vai habitar. Então, sempre vai estar de acordo com a evolução daquele mundo. Lógico, a gente sabe que tem as exceções. O espírito em missão, ele pode vir de outro mundo superior, descer e vir aqui cumprir uma missão, certo? Mas essas são exceções, mas geralmente os habitantes, eles são compostos da matéria do planeta. Então, ele sempre vai estar de acordo com essa vibração ali do planeta, né? Essa corrente de onda do planeta, e a matéria do planeta é utilizada para compor esses corpos. Ele vai nos dizer ainda que nos mundos intermédios, ou seja, nos que não estão nem tão evoluídos e nem tão inferiores ainda, misturam-se o bem e o mal, predominando um ou outro segundo o grau de adiantamento da maioria dos que habitam. Embora se não possa fazer dos diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se, contudo, em virtude do estado em que se acham e da destinação que trazem, tomando por base os matizes mais salientes, dividi-los de modo geral, como segue. Então, o que ele nos fez a explicação aqui? Não é que existe só isso, tá? Não é só essa classificação. Dentro dessas classificações, existem, obviamente, aqueles mundos primitivos, por exemplo, que estão no início da caminhada, que são muito menos adiantados do que os mundos primitivos que já estão quase realizando essa transição para o mundo de provas e expiações. Tá? Então, existem infinitas gradações dentro de cada uma dessas classificações que a gente vai ver aqui. Essa divisão é para estudo, gente. Ela é somente pedagógica, tá? Mas ela vai abranger, ela, como tudo que está aqui dentro do Evangelho, ela está feita da forma, montada da forma mais propícia ao nosso entendimento. Então, como que ele vai classificar? Mundos primitivos, que vão ser os destinados às primeiras encarnações da alma humana, né, que é o caso da Terra até a vinda de Jesus, né? Que aí começa a mudar ali para o mundo de expiação e provas, que aí é onde ainda domina o mal. Né? A gente vê dentro do mundo de expiações e provas que aqueles espíritos, aquelas almas humanas ali, elas já começam a galgar algum entendimento no sentido de começar a caminhada evolutiva, tá? Mas o mal ainda é predominante. Aí tem os mundos de regeneração, nos quais as almas que ainda têm o que espiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Ou seja, nos mundos de regeneração, esses espíritos a gente vai encarnar ainda, nós temos ainda o que espiar, mas nós realizamos essa passagem, essa encarnação, de uma forma muito mais tranquila do que no mundo primitivo ou no mundo de provas e expiações. Por conta da destinação do mundo. No mundo de regeneração, as energias que dominam são essas energias voltadas a continuar essa caminhada evolutiva. Esses espíritos que habitam esses mundos de regeneração, eles já têm consciência de que a encarnação dela é destinada para um objetivo, que é o de evoluir. Nós já temos a consciência, aí, quando se trata de mundo de regeneração, da necessidade das leis divinas, né? Da lei de trabalho, da lei de caridade, da lei de amor. Nós já temos essa noção quando se trata de mundo de regeneração, tá? É justamente nesse meio aí que a gente está, entre mundo de expiações e provas e mundo de regeneração.
é um processo, tá? Como eu disse ali da questão, né, da vinda de Jesus, não é algo que limita, ó, a partir daqui, tal, já não é mais mundo primitivo, é mundo de expiações e provas. Todas essas transições, elas são bem paulatinas, né? São progressivas, sempre é um processo, não há saltos nessa evolução, certo? Então, não é de uma hora para outra. Nós estamos nessa transição e vamos continuar nesse período transitório por bastante tempo ainda. Então, não vai ocorrer algo mágico, um estalar de dedos, e aí vai estar regenerada. É aos poucos. Né? Jesus, né, nos dizia que a lei não se aplicaria enquanto não tivesse, né, todos os pingos nos is e tal. Então, o que ele nos quis dizer ali? Que todos os espíritos têm que entrar nessa regeneração, nessa frequência regenerativa, para que possa ser considerado um mundo regenerado, ou um mundo de regeneração. Depois disso, partimos aí para os mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal, né, onde há o predomínio do bem, mundos celestes ou divinos, que são habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. Ali não há mais mal. Quando está falando de mundo celeste ou divino, não há mais o mal. Do ditoso para o celeste ou divino, a diferença é essa. No ditoso, o bem, ele se sobrepõe muito ao mal. Só que ainda, no celeste ou divino, é exclusivamente o bem. Não é que ele se sobrepõe, que não existe mais o mal. Então, a Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e provas. Razão porque aí vive o homem em abraços com tantas misérias. Isso a gente já viu, isso a gente já repisou bastante aqui, mas nunca é demais repetir. Nosso planeta é uma escola. Aqui nós vamos encontrar obstáculos, nós vamos encontrar provas, nós vamos ter as nossas expiações aqui. Por quê? Porque é o objetivo, o planeta, a destinação, ou seja, o objetivo dele é justamente esse: nos fornecer esses obstáculos e essas provas para que nós possamos nos depurar e continuar a nossa caminhada evolutiva. Então, não tem nada de errado e nada fora do planejamento. Essas questões são assim mesmo. Nós vamos nos tornar um mundo de regeneração? Vamos, mas tem que passar por todo esse processo. Não é algo mágico, não. E o desencarne, principalmente, né, como nós acreditávamos aí, como foi difundido, né, durante muito tempo, o desencarne não opera nenhum milagre, nenhum salto evolutivo, nem nada disso. A gente continua, inclusive, com relação àquela questão da morada mental, a gente vai continuar na mesmíssima morada mental, estando encarnado ou não, porque ela independe de matéria, é mental. Né? Aquela morada mental que nos foi apresentada ali no item anterior, que nos foi discutida ali e proposta no item anterior, ela não depende do corpo físico. Então, estando encarnado ou não o espírito, essa morada mental vai persistir da mesma maneira. Então, esses espíritos que estão presos na culpa, no remorso, nesses pensamentos mais baixos, vão continuar. Aqueles espíritos que são viciados em determinados tipos de atitudes ou de pensamentos, não é o desencarne que vai retirar magicamente esse vício. Tá? Então, a gente vai continuar, após o desencarne, com determinadas características que a gente já tinha. Certo? Então, todos esses processos, todas essas graduações aí, existem diversas outras graduações menores ali, entre um e outro. É que aqui a gente está aprendendo da forma mais pedagógica que tem, que é com essa classificação de mundos de expiações e provas, de regeneração, os ditosos, os mundos celestes ou divinos, né? E aí a gente vê que tem ainda os mundos primitivos, né, que era a fase anterior da Terra, certo? E a gente vê, tem primitivo, expiação e prova, regeneração, ditosos e os celestes ou divinos, são 5 dentro dessa classificação pedagógica aqui. A gente está no segundo estágio ainda. A gente está no segundo estágio, tentando adentrar o terceiro. Então, a gente tem que ter. Por que a gente verifica aqui sempre, né, uma ligação entre o item e o item anterior? Por que foi feito aquele destaque com relação à culpa? Porque é isso que vai incidir no mundo de expiação e provas.
a gente vai errar. Então, a tendência é a gente errar feio e se prender a culpa. Então, por isso que é feito esse destaque. Para a gente já começar a abrir os olhos para isso. Olha, a tendência dos espíritos dentro de determinado mundo, tal, é errar com tal coisa. Então, se vocês já sabem que o erro está nessa tal coisa, nesse tipo de sentimento, nesse tipo de atitude, já fique de olhos abertos para evitar falir, para evitar cair nesse mesmo erro que é comum entre os habitantes de mundos que se encontram em situação similar. Certo? Ele vai nos dizer ainda, alguém quer fazer algum comentário? Quer adicionar mais alguma coisa? Acho que dá para a gente entrar nesse item 5 ainda, né? Os espíritos que encarnam em um mundo não se acham a ele presos indefinidamente, nem nele atravessam todas as fases do progresso que lhes cumpre realizar para atingir a perfeição. Isso aqui é muito interessante, porque a gente verifica, né, que ele está aqui afirmando categoricamente: nós não vamos ficar indefinidamente na Terra, nós vamos conhecer o mundo. Nós não vamos, duas informações bastante importantes aqui. Nós não vamos atingir todo o progresso na Terra, porque talvez a Terra não se torne um mundo puro, talvez esse planeta ele se extingua antes disso, né? Acabe-se antes disso, porque vai havendo essa rotatividade, né? Mundos nascem e mundos terminam. Né? Cumpriu com o objetivo, cumpriu com a destinação, né? É como se fosse algo reciclado ali, aquela matéria. Então, nós não conseguimos, né, por conta até do tempo que a gente demora, né, para se depurar ao ponto de chegar a ser espíritos puros, espíritos angélicos, a gente não consegue fazer isso tudo dentro de um mundo só. Então, nós não conseguimos, né, passar por todas as categorias evolutivas do espírito dentro de um mesmo mundo. E também a gente nunca se encontra preso indefinidamente ao mundo. Nós vamos, né, galgando outras categorias, nós temos acesso a mundos mais elevados. Certo? Assim como aqueles que, eventualmente, num período transitório, como a gente se encontra, aqueles que permanecem estacionados em sentimentos ainda muito, muito, muito pesados, ódio, rancor, vingança, egoísmo, vaidade, extremas, assim, aqueles espíritos que permanecem muito tempo estacionados, quando chega um período transitório assim, a tendência é eles não conseguirem se alinhar com o planeta, né, com essa frequência, com essa nova frequência planetária, quando ele se transformar num planeta de regeneração, e esses espíritos eles terem que ser enviados, e isso não é raro, tá? Isso está acontecendo, inclusive, neste momento aqui na Terra, esses espíritos mais arraigados aí na maldade, que são enviados a planetas em estágios evolutivos que condizem com aqueles sentimentos que eles cultivam, né? Menos evoluídos. E lembrando sempre, né, isso tudo tem um duplo objetivo, tanto de auxiliar nessa caminhada desse espírito que está preso nesse tipo de sentimento, nesse tipo de atitude, quanto ele, por estar um pouco acima daquele planeta em que vai ser enviado, também contribuir com a evolução daqueles irmãos menos adiantados. Então, sempre aproveita para ambos os lados, né? Isso é muito interessante. Tudo isso é programado. Há essa solidariedade desses mundos por conta disso, né? Por conta de sempre aproveitar para ambos os lados. Tanto para aquele que pode auxiliar, quanto para aquele que precisa desse auxílio, né? Ambos vão estar em condições de se autoajudar ali nessa caminhada evolutiva. Certo? Acredito que, né, como está chegando no final do nosso tempo aí, a gente pode parar aqui nesse item 5 mesmo. A gente só começou aqui a fazer essa introdução, mas aí a gente termina, né, dessa nossa reflexão aqui. Ó. Os espíritos que encarnam em um mundo não se acham a ele presos indefinidamente. Duas informações importantes. Nem nele atravessam todas as fases do progresso que ele cumpre realizar para atingir a perfeição. Então, um espírito ele não fica preso indefinidamente a um planeta só e nem tampouco consegue realizar todo o progresso que lhe compete dentro de um único orbe, dentro de um único planeta, dentro de um único mundo. Edina, pode falar.
Não, é só para reforçar nesse ponto, tem o livro Caminho da Luz, que ele explica bem direitinho essa questão, que é renascença do mundo. Aí ele tem um capítulo que ele fala movimentos regeneradores, que é onde ele coloca que, como você diz, é tudo planejado. Né? Então, assim, aí ele coloca o esforço da regeneração sob o olhar misericordioso e compassivo, derramando a sua luz em todos os corações. Quer dizer, tudo planejado. Né? Aí, assim, aí ele fala de cada missão, dos continentes, dos países, que ele diz assim, ó, os antigos mestres de Atenas renascerão na Itália, espalhando nos departamentos da pintura, da escultura, as mais lindas, belas joias do gênio e do sentimento. Aí ele fala da Inglaterra e a França, prepara para a grande missão democrática no que lhe confere ao comércio, aí vai deslocado. Quer dizer, assim, cada um com sua missão. É assim, renasci, aprendi, agora eu vou para outro continente, para outra região, para justamente semear o que você aprendeu. É interessante, né? E tudo planejado. Vai frutificar aquilo que você já adquiriu e vai ter novas oportunidades para novas aquisições, né? Ao mesmo tempo que esse frutificar, você consegue auxiliar o seu irmão, que talvez não esteja no estágio evolutivo ainda, não conseguiu angariar aquilo que você conseguiu angariar moralmente, tem essa questão do outro te oferecer a oportunidade de você ter novas experiências e angariar ainda mais. Né? É uma troca, sempre nos dois sentidos. E assim, eu achei bem interessante que ele também fala o papel da América, da missão da América, né? E fala das riquezas, de tudo, e fala que nós, o Brasil, né, como ele diz, é o coração, né, nas extensões da terra farta, e aí ele diz, é o coração do mundo. E ele fala, e os Estados Unidos da América é o cérebro. Eu achei bem interessante. É legal essas classificações. E eles nos demonstram, né, quem puder ler, é bem interessante. Eu ainda comecei a ler. O que eu acho bastante interessante aí, Edina, vou até falar, é a questão de que não se olha, né, com esse olhar nosso de que as diferenças elas constituem motivos ali para comparação. Né? Quando ele faz essa análise, ele vai fazer essa análise demonstrando que não há uma competição, mas sim uma colaboração, porque cada um tem um objetivo diferente. Então, cada um contribui de uma forma, mas todos contribuem para o todo. É como ele disse, só muda o palco, os atores são os mesmos. Eu achei interessante. Né? É porque a gente pode encarnar aqui, a gente pode encarnar na África, na Somália, na Suíça, na Hungria, em qualquer lugar. Então, a gente vai tendo essa oportunidade de adquirir de acordo com aquilo. Então, por isso que também existem essas diferentes funções dos países, né, dos continentes. Isso é muito, muito, muito interessante. E isso rende um estudo muito rico. Viu? A gente consegue compreender bastante aí a situação da Terra aí com relação ao que vem acontecendo no planeta, né, atualmente. Mais alguém quer contribuir com algo? Podemos partir para o nosso encerramento? Como é que você faz a nossa prece de encerramento? Faço, sim. Amado Mestre Jesus, diante da imensidão do teu amor para conosco e da nossa pequenez, eu venho te agradecer, Pai, por mais esses instantes de aprendizado, Jesus, de luz que clareia os nossos caminhos e as nossas mentes, ó Pai. Gratidão, querido e amado Mestre, por todos esses corações bondosos, esses espíritos amorosos que nos intuem, que nos esclarece a cada dia,
Abençoa, Senhor Jesus, a cada lar, agora eu te peço, a cada coração dos nossos irmãos da nossa família espiritual, não só esses agora, mas a todos aqueles que possam vir assistir esse vídeo, que possam sentir a tua presença, a presença do teu Espírito de luz, a clarear os nossos dias, nas nossas noites sombrias, ó Pai. Dai-nos a tua graça, Senhor Jesus, para caminharmos firmes nessa jornada espiritual e colocarmos em prática cada dia, Senhor, ainda que com as nossas dificuldades, com os nossos tropeços, mas que possamos permanecer firmes nesse propósito de crescer, de melhorarmos a cada dia pelo teu amor. Pai, eu te peço pelas nossas crianças, Jesus, nos orfanatos, dos seus cuidadores, que coloque muito amor e paciência para que possam cuidar delas a cada dia mais. Os nossos irmãozinhos em condições de rua, Pai, que eles se sintam envolvidos pelo teu abraço, pelo teu amor neste momento, Jesus querido, abençoando cada um dos teus filhos que estão engajados nessa missão de levar uma palavra de apoio, um alimento. Abençoa e multiplica, Jesus, cada um desses soldados do bem na face da terra. Os nossos irmãos que estão nos hospitais, meu Deus, aqueles que receberam um diagnóstico difícil dos médicos, ó Pai, mas tu és o Deus do impossível, tu és o médico dos médicos. Cura, Pai querido, os que forem de cura, e dai acalento para aqueles, Senhor Jesus, que estão prestes a deixar essa pátria terrena e voltar para a vida espiritual. Abençoa, Pai, os nossos irmãos dos presídios, clareando as mentes conturbadas, meu Deus, tirando, libertando eles, clareando as suas casas mentais, Jesus querido, com o teu amor. Pai, nós te agradecemos por mais essa oportunidade e eu te peço, Senhor Jesus, que durante o repouso do sono nós possamos ser levados para o plano espiritual, para continuarmos esse aprendizado. Oh, Jesus, e aqueles que têm necessidade, que sejam levados para os hospitais espirituais também, e aqueles que estiverem em condições que possam ser levados para trabalhar, Jesus, para doar, juntamente com os nossos irmãos espirituais, nesse trabalho tão grandioso da tua seara do bem. Fica conosco, nós te pedimos mais uma vez e te agradecemos no nome santo e amado do teu Filho Jesus. Que assim seja, amado Mestre, que assim seja.